Glória a Deus. Pega aí o seu esboço. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. O tema da palavra de hoje é cheios do Espírito Santo. Amém? A vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós nascemos para viver numa outra dimensão espiritual, onde nessa dimensão você só pode viver de acordo com a vontade de Deus se você estiver cheio. Mas não é cheio do mundo, não é cheio dos seus projetos, é cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pode ir passando. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aleluia. No dia que você nasceu de novo, você recebeu o Senhor Jesus como vida dentro de você. Existem 3 experiências da nossa vida cristã que nós vamos ter com o Espírito Santo. A primeira experiência é quando você não tem o Espírito Santo. Que experiência é essa? É quando o Espírito Santo está te cercando ao seu derredor. Você não tem ele dentro de você ainda, mas Deus escolheu você na glória. E porque ele te escolheu, ele colocou o Espírito Santo ao seu redor. Para quê? Para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não pense que foi você que quis Deus. Homem nenhum quer Deus. Por quê? Porque morto não tem vontade. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Como que um morto tem desejo? Morto não tem desejo. Então o Espírito Santo cercou você. Como que o Espírito Santo nos cerca? Coloca pessoas ungidas perto de nós. E a gente fica pensando que é uma grande coincidência, mas não é. Deus sabe o destino que Ele escolheu para você. Aí Deus coloca um vizinho cheio do Espírito, Deus coloca um amigo do trabalho cheio do Espírito, Deus coloca um colega de escola cheio do Espírito, e você está achando que é tudo coincidência. Não, não é. Deus está cercando você através do Espírito Santo. Mas no dia que você é convencido por Ele do pecado, da justiça e do juízo, e você nasce de novo, o Espírito Santo agora não está mais fora, ele está dentro de você. Agora você se tornou filho de Deus. Depois que você se torna filho de Deus, o Espírito Santo que está dentro agora, nunca mais vai embora. E o que Deus espera agora que nós façamos? Que nós vivamos guiados por quem agora? Pelo que a gente acha? Pelo que a gente sente? Não. Como é que o crente nascido de novo, que tem Deus dentro dele, através do Espírito Santo, deve andar agora? Cheios do Espírito Santo. Deus agora quer que você caminhe direcionado por esse Espírito Santo que habita dentro de você. Essa é a vontade de Deus para todos nós. Então o Espírito Santo é o suprimento de Deus para nós, para qualquer área da sua vida. Todas as vezes que você precisar de algo, lembre-se disso, Deus já te deu tudo. Por quê? Porque não existe nada maior do que a presença de Deus. Quando você pede um carro para Deus, Deus te dá o Espírito. Por quê? Porque é nele que estão todas as coisas. Porque se do céu Deus não te der algo, você não pode ter nada. Tudo vem do céu, através do Espírito. Então você ora, Deus me dá um carro, e Deus usa o Espírito Santo para abrir portas para você. Deus me dá paz, Deus usa o Espírito Santo para trazer a paz. Deus me dá um emprego, Deus
usa o Espírito Santo para abrir uma porta de emprego para você. Por quê? Porque nós agora, quando nascemos de novo, entramos numa outra dimensão de vida. Não deveríamos mais sermos guiados pelo que a gente acha, mas sim pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Quando estávamos mortos no mundo, como nós éramos? Nós éramos doentes. Mas não era qualquer tipo de doente, nós éramos doentes terminais. Você tinha um destino traçado. Para onde que você estava indo? Você e eu estávamos indo para o inferno. Mas Deus provou o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus então colocou o dedo na sua vida e falou: agora você é meu. Naquele dia, Ele converteu o seu coração para Ele, e você se tornou filho. E sabe aquelas enfermidades terminais que nós tínhamos? Deus poderia resolver uma após outra, mas Ele pegou uma seringa celestial, bem grande, colocou dentro dessa seringa tudo o que você precisaria para viver uma vida feliz, em paz, com gozo no Espírito. Você tinha hepatite e meningite. Aí você ia no médico, curava a meningite, mas estava morrendo da hepatite. Curava da hepatite, estava morrendo de meningite. Deus, para resolver tudo de uma única vez, injetou dentro de você Ele mesmo, através do Espírito Santo. No dia em que o Espírito Santo foi injetado dentro de você, você recebeu todo o suprimento necessário para vencer tudo o que você tiver de vencer nessa vida. Não importa qual a dificuldade, não importa qual barreira, não importa o que você está precisando, não importa, não há nada maior do que o Espírito Santo. Glória a Deus pelos psicólogos, glória a Deus pelos psiquiatras, glória a Deus pelos médicos, glória a Deus por todos eles. Glória a Deus. Deus usa cada um deles, mas nenhum deles é maior do que o poder do Espírito Santo. Nenhum deles. Você vai ver pessoas dizendo que o psicólogo não resolveu o que Deus resolveu, mas você não vai ver pessoas dizendo Deus não resolveu e o psicólogo talvez resolveu. Será mesmo? Será que um psicólogo é maior do que o poder do Espírito Santo? Não, não creio. Nunca. Porque até o psicólogo Deus usa. Então, querido, no dia que você nasceu de novo, você recebeu todo o suprimento para as suas necessidades. E Ele não pode estar mais longe de você. Sabe por quê? Ou mais perto, porque Ele está dentro. No dia que você acordar mal, deprimido, como diz os jovens, eu sou jovem, deprê. Sabe o dia que você acorda deprê? Você não é mais jovem, não? E aí você olha para o céu e fala, nossa, eu estou numa deprê hoje. Sabe o que acontece? Deus não está mais longe de você naquele dia. Experimenta invocar o Espírito Santo. Essa deprê vai embora quando Ele começar a inundar você com a presença dEle que já está dentro de você. Já está dentro de você, diga amém. Então, querido, nós tínhamos todos os tipos de doença, mas Ele curou todas elas de uma só vez. Então, em vez de tratar um problema de cada vez, Ele tratou tudo de uma vez, te dando o Espírito Santo. Então, tem gente que fala, pastor, eu tenho um temperamento tão difícil, por isso que às vezes eu não consigo relacionar com as pessoas. Eu sei que pessoas têm temperamentos difíceis, e tem pessoas que são difíceis de relacionar, mas quando você recebe o Espírito Santo, você recebe um pacote de bênçãos junto, para você lidar com o seu temperamento, para você lidar com a sua maneira de relacionar com as pessoas. Olha o que diz Gálatas capítulo 5, 22, talvez eu vou pregar sobre isso domingo que vem, não sei ainda, mas eu quero só ler o versículo, diz assim, mas o fruto do Espírito, está escrito fruto na sua Bíblia também? Está no singular? Está no singular, sim ou não? Por quê? Porque é só um Espírito só. Por que é só um Espírito? Porque só é um Espírito Santo. E o que esse Espírito Santo é? Mas o Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso aqui é chave, não vou falar disso aqui agora, no finalzinho, porque talvez eu pregar sobre isso aqui. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe tudo o que é necessário para ter autocontrole, filho. Ah, eu sou sanguíneo. Você é sanguíneo, mas agora você converteu. Você é um sanguíneo cheio do Espírito. Ah, pastor, quando eu vi eu já gritei. Como assim quando eu vi eu já gritei? Não, você viu e gritou. Não vou pregar. Deixa eu te dizer, você já tem tudo para ter autocontrole. No dia que você nasceu de novo, as suas desculpas foram embora, filho. Não sei se isso é uma boa notícia para alguns ou uma ruim, né? Mas as suas desculpas foram embora. Por quê? Porque você tem algo maior do que o seu temperamento dentro de você. Você não pode dizer que o seu temperamento é maior do que o poder do Espírito. Não tem sentido isso. Amém? Se você quer ouvir essa pregação, talvez semana que vem. Então, você está precisando de paciência? Quem está precisando de paciência aqui? Invoque o Espírito Santo. Você está precisando de amor? Invoque o Espírito Santo. Você está precisando de paz? Invoque o Espírito Santo. Eu não sei do que você está precisando, mas se você invocar o nome dele, ele virá sobre a sua vida e vai saciar todas as suas necessidades. O que você está precisando hoje? O remédio, primeiro, o remédio é o Espírito Santo. Amém? Mas eu gostaria então de compartilhar alguns princípios para você caminhar nessa vida cheia do Espírito Santo. Primeiro, a vontade de Deus é que você seja completamente cheio do Espírito Santo. Não é só a metade. Não é só a metade. O Espírito de Deus quer que você seja completamente cheio do Espírito Santo. Paulo diz lá no versículo 18 de Efésios capítulo 5, ele diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Que coisa! Esse versículo aqui poderia ser traduzido da seguinte maneira: e não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Por que Paulo está falando isso aqui? Porque existem algumas semelhanças entre você estar embriagado com vinho e você estar embriagado com o Espírito Santo. Por que eu digo isso para você? Porque quando o Espírito Santo caiu a primeira vez no Pentecostes, foi isso que as pessoas disseram, daqueles que estavam recebendo o Espírito Santo. O que eles disseram? Estão embriagados. Vamos ler isso? Atos capítulo 2, versículo 12, diz assim: todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros, dizendo: que quer dizer, que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Você já zombou de alguém que estava cheio do Espírito Santo, rodando no manto, e você riu dele? Pois é, esses irmãos aqui também riram daqueles crentes. Aí ele diz: estão embriagados. Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão o quê? Embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. O que o profeta disse? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão. Olha o resultado quando o Espírito Santo vem. Seus filhos vão profetizar. E ele continua dizendo: vossos jovens terão visões. Por quê? Porque jovem não tem visão. A visão do jovem é tapada. Mas quando o Espírito vem, o jovem fica sábio, ele tem visão. Ele pensa no futuro. Olha para os jovens hoje. Quantos jovens você encontra que tem uma visão clara do que ele quer? Poucos. Mas quando o Espírito vem sobre eles, o Espírito Santo alarga a visão deles. Mas vai acontecer mais coisas.
E sonharão vossos velhos. Aqui não tem velho, amém? Estamos na melhor idade. Então a Bíblia diz que quando o Espírito vem, você vai sonhar. A tendência é que quando chega na melhor idade, você fica sem sonho. Você olha para a sua vida e fala, já fiz tudo o que eu tinha para fazer. Já realizei tudo o que eu tinha para realizar. Eu não tenho mais sonhos. Eu não quero mais viajar para tal lugar. Já estou velha, isso já passou da minha época. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem sobre você, e você é cheio dele, você volta a sonhar. Você volta a sonhar. E continua dizendo, até sobre os meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Olha o resultado quando o Espírito vem sobre você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Paulo faz essa comparação? É porque quando, não sei se você já ficou bêbado. Eu já fiquei. Eu ficava bêbado 2 vezes por ano. Verdade. Porque eu não era de beber. Nunca fui de bar, essas coisas. Sempre fui caseiro. E meu pai também tinha um outro projeto para mim, era jogar bola. Jogador não podia beber. Então a minha vida era assim não era fácil. E aí, eu tinha 2 dias que eu bebia. Natal e Ano Novo. No mesmo endereço, na mesma casa, com as mesmas pessoas. Só que como eu não tinha hábito de beber, eu não gostava de só beber, socialmente. Não, eu tinha que beber, ficar bêbado, passar mal, cair, era assim que eu gostava. Porque era só 2 vezes. Um jovem, 15, 16, 17 anos, converti com 18. E aí eu ia para a casa desse tio meu, porque eu sabia que se eu bebesse, lá eu podia cair, lá eu podia não acordar no outro dia falando o que eu estou fazendo aqui. Eu estava em casa. E a minha reação quando eu ficava bêbado era que eu ficava bondoso, todo carinhoso. Essa é a minha reação bêbado. Eu sou o bêbado abobalhado. Tem gente que fica bravo, tem gente que fica valente, tem gente que fica sabido, ele sabe de tudo, depois que ele bebe, ele fica inteligente. É assim ou não é? Talvez ele não estudou a vida toda, ele não estudou, mas ele bebeu, ele fica inteligente. Ele é formado em um monte de coisa. Por quê? Porque bêbado se acha. Bêbado se acha. O tímido, quando ele bebe, ele fica corajoso. Fica ou não fica? Ah, você bebia, né? Fica! Então eu era esse bêbado, eu ficava carinhoso. Eles morriam de rir de mim no outro dia, porque eu quero abraçar todo mundo. Entendeu? Eu era esse bêbado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele é parecido com isso. O que eu quero dizer com isso? Quem é cheio do Espírito, a timidez não para ele. Porque ser cheio do Espírito te tira do seu estado natural. Você me vê falando aqui, né? Pregando, todo espontâneo, e você fala, meu Deus, eu não dou conta de ser assim. Nem eu. Quando eu descer aquela escada e entrar naquele carro, eu volto a ser eu de novo. Aqui eu não sou eu. Alguma coisa acontece, uma ousadia me toma. Quando eu entrei no carro, eu volto a ser o Juliano de novo. Tímido, pacato, não sei nem rir direito. Eu fico todo torto assim, sei lá o que acontece comigo. Acho que eu tenho algum problema mental, não sei. Porque eu sou tímido, entendeu? Se você é cheio do Espírito, você vem para o culto, você abre a boca e canta. Quando é para orar, você ora pelas pessoas. Sabe por quê? Porque você está cheio do Espírito. Você é o bêbado, que sem a bebida, você não dá conta. Mas quando você bebe, você fica corajoso. Filho, você quer ser ousado na presença de Deus? Beba do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Não fique bêbado com vinho, mas fique do Espírito. Porque quando você sai do estado natural por causa da bebida, é morte, tristeza e angústia. Mas quando você fica por causa do Espírito, é alegria, é ousadia, é paz. Então, sábado agora, nós vamos ter aqui 55 servos. Mas a minha preocupação é, que jeito que você vai vir para esse encontro? Triste? Acanhado? Cabisbaixo?
Eu vou falar, vamos orar pelos encontristas. Você vai pôr os 2 dedinhos no ombro e vai ficar... Que crente é esse? Querido, você tem que vir cheio do Espírito. Quando você abrir a boca, a vida de Deus tem que fluir de você. As pessoas têm que sentir que você é alguém diferente. Tem uma vida dentro de você que não está só dentro, ela está saindo. Você tem que ser uma fonte a jorrar. Quando você entrar por aquela porta, o ambiente espiritual tem que mudar. Uma santa ousadia tem que vir sobre você. Amém? Porque senão, se alguém passar mal aqui, endemoniado, você vai correr do demônio? Não, você vai pôr a mão na cabeça e vai expulsar. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Amém? Sábado que vem, eu quero que você venha soltando fogo por aquela porta ali. Vou até falar para abrir a porta, para não estragar a porta. Senão um monte de gente com fogo pegando naquela maçaneta vai derreter. Quero que você venha cheio do Espírito Santo. Amém? Quantos irmãos cheios do Espírito Santo nós vamos ter aqui? Deixa eu ir mais rápido. Segundo princípio sobre ser cheio do Espírito. Vou ser mais breve aqui, que eu quero finalizar orando por você. Primeira coisa, batismo no Espírito Santo é diferente de ser cheio do Espírito. A ordem bíblica é para você ser cheio do Espírito Santo. Mas você tem que fazer uma distinção entre essas duas coisas. É evidente que quando você é batizado no Espírito Santo, você é cheio. Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência, é só uma vez. Você não fica sendo batizado no Espírito Santo todo dia, é só uma vez. E depois você vai evidenciar esse batismo falando em línguas, mas a experiência é só uma vez. Mas ser cheio do Espírito é diariamente. Você não pode usar a experiência do batismo como se fosse a experiência do seu estilo de vida. Fui batizado no Espírito Santo em 1922. Estou cheio. Não está não, filho. Ser cheio é um estado contínuo. É todo dia. Ser batizado no Espírito Santo pode ser em 1922. Mas ser cheio é todos os dias você tem que ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então, o batismo é o selo do Espírito Santo. Paulo está ordenando aqueles que já foram selados a viverem uma vida cheias do Espírito. Lá em... esse que já li. Então, o selo ou batismo no Espírito Santo é uma vez, mas o enchimento é contínuo. E qual que é o objetivo do batismo com o Espírito Santo? Você recebe, coloca Atos 1:8 para mim. Você recebe o batismo do Espírito Santo para executar um propósito, para um serviço. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Por isso que está escrito em Atos 1:8 o quê? Mas recebereis poder. Essa palavra poder no original é dunamis, de onde vem a palavra dinamos, que é a raiz da palavra dinamite, explosão. É como se o autor de Atos dos Apóstolos estivesse dizendo assim, ó, depois que você nascer de novo, você vai receber fora, caindo, sobre você, poder, explosão, algo que vai te capacitar a executar o propósito de Deus na sua vida. Por isso que na videira nós não levantamos líder de célula que não fala em línguas. Não levantamos. Ele precisa ter essa experiência de revestimento de poder. Uma das condições para ser líder de célula na igreja videira em célula é falar em línguas, é ser batizado no Espírito Santo. Porque nós cremos que essa experiência aqui, ela te capacita a exercer o propósito, a cumprir o propósito. Aí ele diz, para que esse poder desce sobre vós? Para vocês serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o enchimento do Espírito, do batismo do Espírito Santo, é para te capacitar a uma obra. Agora, viver uma vida cheia do Espírito é para você liberar essa vida onde você estiver. O batismo é uma experiência, o enchimento é diário. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2, projeta por favor. Olha que coisa tremenda isso aqui. Atos capítulo 2, versículo 4. Diz assim,
Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui foi uma experiência que os apóstolos tiveram com o Espírito. Mas agora vai lá para Atos 4:8. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Olha Pedro de novo aqui, sendo cheio do Espírito. Agora vai lá para Atos capítulo 4, versículo 31. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Olha eles ficando cheios do Espírito de novo. De novo. Ou seja, ser cheios do Espírito não é uma única experiência. É um estilo de vida. Amém? Então você que é batizado no Espírito Santo não deveria se contentar só em falar em línguas. Você deveria ir para o seu trabalho cheio do Espírito. Você deveria ser um marido e uma esposa cheio do Espírito. Você deveria ser um filho cheio do Espírito, um pastor cheio do Espírito, um funcionário cheio do Espírito, um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito Santo. Porque isso é para a sua vida toda. Todos os dias você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Terceiro, ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Vai lá para Efésios de novo. Por que é uma ordem? Olha a expressão bíblica. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos. Por que enchei-vos? Porque é você que se enche, filho. Você não tem que ir atrás do profeta para pôr a mão na sua cabeça para você encher. O profeta não pode ser maior do que o Espírito. Você não tem que ir atrás do pastor ungido, o pastor do fogo celestial. Pastor, põe a mão na minha cabeça para eu ser cheio. Paulo não está dizendo isso aqui. Paulo está dizendo: se encha, filho. Encha-se, enchei-vos. Encha-se dentro do seu carro quando você estiver aí trabalhando. Ah, você está lá cozinhando, não teve tempo hoje para orar. Enquanto você está cozinhando, comece a invocar o nome dele. Encha-se do Espírito. Não tive tempo para orar, você está indo para o trabalho, vai orando, vai invocando. Quando você chegar lá, você já vai chegar cheio do Espírito Santo. Quantas vezes eu fui para a oração no prédio da igreja, saía cedo, 25 minutos de trânsito, 11 quilômetros. Quando eu chegava lá, eu chegava chorando. Eu estava indo para orar, mas já chegava cheio. Por quê? Porque você se enche. É você que se enche. Mas em muitos lugares vão ensinar o inverso, vão ensinar você a depender do pastor. Tudo é o pastor que tem que fazer. É o pastor que tem que te encher, é o pastor que tem que te batizar no Espírito Santo, é o pastor que tem que revelar seu sonho, é o pastor que tem que revelar a profecia, tudo é o pastor. O pastor vira o centro da igreja e o Espírito Santo fica no anonimato. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que é maior do que o seu pastor, é o Espírito Santo. E se você tiver fome por ele e invocar o nome dele, ele vai encher você. Ele vai encher você. A direção de Paulo é: enchei-vos, enchei-vos. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que não está no seu controle, mas ser cheio é. Por que eu digo isso? Tem gente que está dirigindo o carro e o Espírito Santo vem sobre ele, e ele começa a falar em línguas. Ele não programou ser batizado no Espírito Santo no semáforo da avenida. Ele não programou, mas o Espírito Santo quis fazer isso. Isso não está no nosso controle, mas ser cheio está. Tem gente que é mais cheio do Espírito do que outros. Por quê? Porque ele se enche mais do que outros. Tem gente que é mais cheio do Espírito, mas não tem pessoas mais batizadas no Espírito do que outras. Por quê? Porque cada um só tem uma única experiência. Mas tem gente que é mais cheio do que outros. Por quê? Porque ele fica continuamente se enchendo do Espírito. É triste quando você vem para o culto, alguns irmãos estão cantando, mas outros estão em silêncio do lado. Aí você vê uns sendo cheios e outros voltando vazios. Por que volta vazio? Porque você é cheio do Espírito quando você fala.
Até mesmo o novo nascimento, você recebe quando você fala. Então você é cheio do Espírito, filho, quando você abre a boca e invoca o nome dele. Por isso, na hora do louvor, cante. Na hora da palavra, ouça. Na hora da oração, ore. Na hora da oferta, oferte. Na hora de dizimar, dizime. Cada momento do culto deve ser praticado. Quando você faz isso, você se enche do Espírito Santo. Aí tem irmãos que vêm calado para o culto e volta mudo e põe a culpa no pastor. Eu voltou do mesmo jeito, esse culto não foi bênção. Não foi bênção para você, abençoado de Jesus. Você vem para o culto calado e volta mudo. Você acha que as coisas vão acontecer por osmose? Você vai vir para o culto e algo vai acontecer. Não, você vem para o culto e participa do culto. É assim que você é cheio. Você vem para o culto e se envolve no culto. É assim que você é cheio do Espírito Santo. Então, nos próximos cultos, hoje ainda, nós vamos cantar mais uma canção. E eu quero que você elimine todas as desculpas da sua vida para não cantar, para não adorar, e você vai olhar para o céu, você vai olhar para o Senhor, e você vai abrir a sua boca e invocar o nome dEle. Amém? Indo para o final, você é cheio do Espírito quando você rejeita a passividade. O que é passividade? É esperar uma força exterior direcionar você. Isso acontece no espiritismo, não na vida cristã. É no espiritismo que você vai ouvir a seguinte frase: faça silêncio, feche os seus olhos, esvazie a sua mente, pense numa cachoeira ou numa floresta. Eu fui espírita, eu sei o que eu estou falando. 18 anos. Aí você fecha os seus olhos e aquele líder que está na sua frente vai dizer: esvazia completamente a sua mente. Agora eu quero que você imagine indo para uma cachoeira. Ouça o barulho da cachoeira e não pense em mais nada. Misericórdia. Calma, gente. Olha para cá. Olha para cá. Meu Deus, eu estava indo para outro lugar já. Você vê a cara que vocês fizeram. Olha para cá. É assim que você recebe espírito maligno. Mas não na igreja. Não na igreja. O Wagner também tem conhecimento sobre isso, né, Wagner? Não é assim, Wagner? Não é ficando passivo? Você fica passivo e uma entidade toma conta de você. Porque se você ficar ativo, ela não entra. Ela não tem acesso, porque sua mente está acelerada. Olha para cá. No reino de Deus, não é assim. Passividade não te faz encher do Espírito. Se você for um crente passivo, não espere ser cheio do Espírito. Não vai ser. Você tem que ser um crente ativo. Deus te deu um espírito, filho. Deus te deu uma mente. Deus te deu uma boca, uma voz, para que você possa olhar para o céu e invocar o nome dEle. Invocar, abrir a sua boca, ser cheio dEle enquanto você fala. Amém? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo que pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Está percebendo que tem uma ação aqui? Não está dizendo, fique paradinho, que um pote de ouro vai cair na sua frente. Não, faz alguma coisa. Busca, bate, fala, clama, abre a boca. Me entendeu? Tem uma ação sua. Você quer ser cheio do Espírito? Tem que ter uma ação da sua parte. E a ação que Deus espera é que você abra a sua boca, tenha fé e invoque o nome dEle. Mas alguns irmãos têm qual postura? Eu estou aqui, se Deus quiser me encher, já saí de casa, tomei banho, acordei cedo, vim para cá, estou com sono, nem queria estar aqui, Deus ainda quer que eu cante? Como é que você vai ser cheio desse jeito? Você acha que está fazendo um favor para Deus? Deus quer te encher, aí você acha que você está vindo para cá para fazer um favor para Deus. Filho, você não vai ser cheio desse jeito. Não vai. Deus quer que os seus filhos
o invoque para dentro dele. É assim que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não se justifique dizendo que não foi a vontade de Deus te encher. Deus sempre quer encher você. Sempre. Mas às vezes você não é cheio por causa da passividade. Que Deus te livre disso em nome de Jesus. Faça alguma coisa, coopere com o Espírito Santo, amém? Outra coisa, nós somos cheios do Espírito Santo quando a gente fala. Paulo diz o quê? Deixa lá, Paulo, Efésios. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Como, Paulo? Falando, diga assim, falando. Está escrito falando na sua Bíblia também? Provavelmente. Por quê? Porque é assim que você é cheio do Espírito. Falando o quê? Salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Com hinos e cânticos espirituais. Você é cheio do Espírito Santo falando salmos. Você é cheio do Espírito cantando. Olha que maneira poderosa de ser cheio do Espírito. Tem gente que vai para o culto só por causa da palavra. E ele chega no meio do louvor para o fim. Porque ele não dá valor para o louvor. Ele acha que vai ser cheio do Espírito só ouvindo a palavra. Você é cheio do Espírito ouvindo a palavra. Você é cheio do Espírito confessando a palavra. Você é cheio do Espírito cantando a palavra. E você é cheio do Espírito liberando uma palavra de fé na sua própria boca. Você é cheio do Espírito Santo, meu querido, o tempo todo. O tempo todo. Então valorize o momento do louvor. Valorize. Mas não é um falar qualquer. É um falar com Deus. E é um falar de Deus. E é um falar para Deus. Esse falar é um fluir. E essa é a maneira que você é cheio do Espírito Santo. Crie um ambiente espiritual quando você fala. Lá na sua casa, você sabia que você pode encher sua casa da presença de Deus só falando? Encher a sua esposa do Espírito, seu marido, seu filho, falando. Por que eu digo isso para você? Você não sente morte, tristeza, abatimento quando alguém te fala algo? Sim ou não? Você passou um dia maravilhoso, seu dia foi fantástico. Você chega em casa, quando você entra pela porta, alguém te fala uma coisa ruim. O que você sente? Mal. Você fica deprimido. Mas por que você ficou deprimido? Porque alguém falou algo para você. Agora inverte isso. Fale algo de Deus para alguém na sua casa. Fale coisas do céu na sua casa. Você acha que as coisas negativas da vida têm mais poder de produzir morte do que Deus produzir vida? Não, não tem. Quando você fala da vida de Deus na sua casa, presença de Deus é liberada. Sua esposa, seus filhos, sua mãe são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Por isso, você que está aqui nessa manhã, valorize muito o que você fala na sua casa. Porque você pode trazer morte para ela ou vida em abundância, dependendo do que você vai falar. Gente cheia do Espírito Santo tem palavras de vida na boca. Tem palavras de fé. E a própria Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que o espírito da fé flui quando você fala. Olha o que diz. Estou indo para o final, irmãos. Eu tinha tanta coisa para falar hoje para vocês. É que eu só falo domingo para vocês. Eu chego aqui querendo falar tudo. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso fiquei calado. É assim que está escrito? Porque você creu, o que você tem que fazer? Falar, filho. Porque você creu, você tem que falar. Quem está cheio da vida de Deus, ele fala. Quem está cheio de fé, ele fala. Ele fala o quê? Palavra de vida. Eu quero desafiar você. Deveria ser a vida toda, mas faz só essa semana. Não fale nada negativo. Nada. Se policie, tenta policiar a sua fala. Fala só palavra de fé. Não interessa a circunstância. Não importa as circunstâncias. Peça para o Espírito Santo colocar uma palavra de fé na sua boca a respeito daquela situação, mesmo que ela seja ruim.
Você pode fazer isso essa semana? Pastor, falei, volta atrás e desfala. Para você ver como a sua semana vai ter coisas milagrosas acontecendo. Porque esse é o espírito da fé. A fé fala, e ela fala as coisas do céu. Amém? Então Paulo está dizendo, eu criei, por isso eu falei. Então a fé é liberada quando você fala. Você vai falar na vida do seu filho, vai falar na vida da sua mulher, vai falar na vida do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos do trabalho, não importa. Você vai ser um homem de fé e uma mulher de fé, e onde você entrar no seu trabalho, você vai liberar o Espírito Santo naquele ambiente. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, não tem nada negativo que você fala. Você vai dizer, não, só a respeito do diabo. Só a respeito do diabo. Tem um pastor Abe Uber, ele disse que a mãe dele sempre foi muito positiva. E ele conta que nunca tinha ouvido a mãe dele falar uma palavra negativa. Isso é um negócio louvável. A mãe dele era aquelas crentes cheias do Espírito. E ele falou, nunca ouvi mamãe falar algo negativo. Vou pegar ela hoje. A mãe dele estava na cozinha. Chegou na cozinha, ele disse, mamãe, ele é paraense, mamãe, e o diabo? Ele diz que ela olhou para ele e disse, sujeitinho persistente, viu? Nem do diabo ela falava mal. Até para o diabo ela tinha uma palavra. Até para o diabo ela tinha uma palavra, sabe? Ela disse, esse diabo não desiste, ele sabe que ele está derrotado, mas ele continua insistindo. Olha que mulher cheia do Espírito. Que nós sejamos uma igreja assim, que libera a palavra de fé, de vida. Paulo diz que esse falar pode ser cantado, envolve hinos. Então, quanto mais calado, mais distante da comunhão você vai ser. Penúltima maneira de ser cheio do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo a Deus. Está escrito aí. Pastor, o que é dar graça? Dar graça é ser grato. Quando você é grato a Deus, você destrói o poder da rebelião dentro de você. O homem está cheio de justiça. Quando você menos espera, você está cobrando Deus alguma coisa dentro do seu coração. Eu sou crente, vou no culto todo domingo, por que eu estou passando por provação? Esse é o dia que você está cobrando justiça para Deus. Quando você é grato, independente das circunstâncias, você destrói a rebelião dentro de você. Ela está dentro de você, viu? Se você der espaço para ela, ela te toma. Tem rebelião dentro de todos nós, por causa da queda. É o Espírito Santo que não permite que ela tome conta de você. Mas todo homem, dentro de si, tem a natureza da rebelião. Mas quando você é grato, quando você olha para o céu e diz, eu tenho mais do que eu poderia merecer, você destrói a rebelião dentro de você. Agora, pastor, eu tenho que ser grato por tudo? Não. Porque tem coisas que não foi Deus que fez. Você não pode olhar para o céu e dizer, Deus, obrigado, porque esse assassino entrou na sua escola e matou essas criancinhas. Você não pode ser grato por isso. Não é esse tipo de gratidão que Paulo está falando. Você não pode ser grato quando alguém resolve agredir uma mulher dentro de um elevador. Não posso ser grato a Deus por isso. Deus, obrigado, porque é assim que o Senhor nos trata. Não posso ser grato. Não é vontade de Deus. Então, você tem que ser grato a Deus por tudo quando? Quando é de Deus. Quando aquilo for algo de Deus, seja grato, mesmo que contrarie você. Porque foi Deus. Se é Deus, com certeza, Ele tem algo melhor para você. Mas se é do diabo, amaldiçoe, repreenda, quebre, anule, rejeite. Doença não é de Deus. Eu sei que você vai ouvir aí fora pastor dizendo, seja grato, é Deus te tratando. Que coisa horrível. Eu que sou pai não teria coragem de colocar doença no meu filho. Eu tiro o videogame, doença não. Como que vamos pensar isso a respeito de Deus?
Como que eu posso ser grato, doente, numa cama, num leito de hospital? Não vou ser grato por isso, eu vou amaldiçoar a doença. Eu vou dizer, Deus me tira daqui, porque essa não é a vontade de Deus. No céu não tem doença, o corpo de Cristo não tem doença, então não vou ser grato por isso. Mas quando você é grato pelas coisas que Deus te dá, faz e realiza, você é cheio do Espírito. Nunca pensamos que gratidão pudesse nos encher do Espírito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso escolher, eu não escolhi a família que eu ia nascer. Não escolhi o filho que eu tive, os filhos. Não pude escolher. Sabe por quê? Porque é Deus que dá. Se é Deus que dá, isso aqui é uma palavra de sabedoria para você. Se é Deus que dá, para de reclamar da sua. Deus que deu. Você não tem poder de escolher. Você não tem poder de escolher a personalidade do seu filho. É Deus que escolheu. Você não tem poder de escolha sobre família. Você simplesmente nasceu lá. E se você nasceu lá, isso foi um arranjo divino. Então seja cheio do Espírito Santo, louvando a Deus pela casa que você mora, a família que você tem. Para de liberar palavras de morte sobre eles. Dê graças. Quando você der graça, você vai ser cheio do Espírito. E a última coisa que Paulo diz, você também é cheio do Espírito quando você sujeita uns aos outros no temor de Cristo. Passa. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo diz, para nós sermos cheios do Espírito e não sermos cheios do vinho. A característica do bêbado, qual que é? Não submete a ninguém. Ele está bêbado, você fala para ele, deixa que eu dirijo. Ele fala, não, estou vendo tudo, deixa comigo. Ele não submete. Por quê? Porque ele não aceita ninguém liderar ele quando ele está bêbado. Porque ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele é o super-homem, porque está bêbado. Mas no reino de Deus é diferente. Quem se embriaga do Espírito, submete. Sabe por que tem muita gente que tem dificuldade de submeter? Porque não está cheio do Espírito. Não está cheio do Espírito. Experimenta se encher do Espírito para você ver se você não tem facilidade de submeter. Filhos submetem a pais. Os pais submetem aos pais deles. Nós submetemos a Deus. Até Jesus submeteu ao Pai, porque ele sabia que a submissão libera um poder sobre a sua vida. A submissão te enche do Espírito. Se você está aqui, você tem dificuldade de submeter ao seu marido. Marido, você está aqui, tem dificuldade a submeter às suas autoridades. Filhos, vocês estão aqui, tem dificuldade de submeter ao seu pai, sua mãe. Experimenta ser cheio do Espírito Santo. Todo o poder da rebelião é quebrado quando nós somos cheios do Espírito Santo, submetendo uns aos outros no temor do Senhor. Não dá para ser cheio do Espírito Santo quando você é cheio de você mesmo. Não dá. Ou você é cheio dele ou você é cheio de você mesmo. Não tem espaço para outros. Ou você faz o que ele quer, ou você faz o que ele quer. A submissão é mútua. Os jovens se submetem aos mais velhos. Os mais velhos se submetem aos mais jovens. Mas a submissão deve ser no temor de Cristo. Isso significa que quando ofendemos um membro do corpo, estamos ofendendo o próprio Cristo. Mas hoje, seus olhos foram abertos. Nós seremos uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar só uma canção. Você pode me dar 5 minutinhos ainda do seu dia? Nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar uma última canção, mas antes eu quero que você feche os seus olhos. Enquanto o violão toca, eu quero que você ore ao Senhor. Eu quero que você fale para Deus, Deus, me conduza. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver uma vida cheia do Espírito Santo.
Eu quero caminhar cheio do Espírito Santo. Eu quero ir para o meu trabalho cheio do Espírito Santo. Eu quero viver numa família cheia do Espírito Santo. Eu quero experimentar no meu dia a dia uma vida cheia do Espírito Santo. Fala para Deus, abra sua boca agora, não fique em silêncio, fala para o Senhor nessa manhã. Fala para Deus, ore, fala para Ele que você quer viver uma vida diferente daqui para frente. Que você quer experimentar uma vida numa nova dimensão espiritual. No nome de Jesus.